Vamos abrir nossa Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 3. Glória a Deus. No livro de Atos, capítulo 3, no versículo 22, diz assim: Pois Moisés disse: Suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentre o povo. Atos capítulo 3, versículo 22. Pois Moisés disse: Suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada dentre o povo. Pai soberano, bendito e amado, diante desta tua palavra eu oro, Senhor, para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Nós reunidos aqui, nesse lugar, e todas as pessoas, meu Pai, que ouvem à distância. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, olha agora, meu Deus, para cada situação, para aqueles que estão aqui, aqueles que ouvem à distância, e que em nome de Jesus, esta tua palavra vá e produza frutos para o qual está sendo enviada, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. O apóstolo Pedro, ele relembra aquilo que Deus tinha falado por Moisés, que ele iria enviar um profeta e que eles deveriam ouvir aquele homem, porque todos que não ouvissem seriam exterminados de dentro do povo. Primeiro Deus enviou o homem de Deus, o profeta, tinha profetisas naquela época, e Deus alertava o povo sobre os erros, sobre o pecado, para que aquele povo se convertesse e pudesse alcançar a salvação. E Pedro aqui, ele também está pregando para aquele povo, no Novo Testamento, nesse livro de Atos dos Apóstolos, e ele fala para o povo que o povo deveria se converter, porque o povo tinha presenciado um grande milagre, e aí quando o povo presencia aquele milagre, eles ficam admirados, olhando, e o milagre é algo interessante, porque você crê ou não. Pessoas querem viver milagres, mas elas querem primeiro ver acontecer algo para depois crer. E a Bíblia fala que é o contrário, que primeiro você crê e depois você vai viver o milagre. E é um ato de fé, uma fé correta, uma fé que tem que ser em Cristo. E quando ele está falando desse profeta que seria levantado dentre aqueles irmãos, ele estava falando de Jesus. E quem não ouvisse Jesus iria ser exterminado, porque na realidade o próprio Jesus disse: sem mim vocês nada poderão fazer. É como nós acabamos de louvar e cantar. O céu é Jesus, a vida é Jesus. Não adianta riqueza, não adianta nada, se você não tiver Jesus no teu coração. Você pode ter um grande testemunho, você pode ter muito dinheiro, mas tudo isso não vai trazer um benefício eterno para você. E um dia o dinheiro acaba, a fama acaba, a saúde acaba, porque a certeza do homem é que todos um dia hão de morrer. Outra certeza nós não podemos ter, mas o homem, na sua presunção, ele acha que ele sabe muitas coisas. A Bíblia fala que quanto mais
ele se torna sábio a si próprio, mais o desejo e a concupiscência do seu coração, ele acaba sendo enganado. E profetas, filósofos, eles procuraram entender algo, e quando o apóstolo Paulo, ele vai caminhando lá em Atenas, ele olha e ele diz: vocês são um pessoal místico, vocês têm aqui altares para vários deuses, e vocês têm um que é dedicado ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem, mas vocês colocaram aqui, ao Deus desconhecido. Esse Deus é o que eu prego, porque todos esses que vocês têm aí imagens, que vocês colocam representação como deuses, eles são falsos, eles não existem. Mas a religião, ela traz várias alternativas para que o homem possa pensar que ele é cheio de conhecimento e sabedoria. Mas o que importa é quando você tem a presença de Jesus, quando você tem Deus no teu coração e o Espírito Santo que habita em você, então você passa qualquer situação e você permanece na fé, porque você tem certeza de que a vitória virá. E que Deus, através do seu amor, Ele é um Deus de prosperidade, é um Deus que abençoa, que abre portas, e é um Deus que diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje se vê tanto testemunho por aí de dinheiro que Deus fez, aconteceu, que a pessoa não tinha nada, daqui a pouco ficou milionária. Mas eu quero ver paralítico andar, o cego enxergar, pessoa viver em paz dentro da sua família, os filhos ao redor da mesa, como diz a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro testemunho. Porque o resto, até os do mundo conseguem. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele diz que o sol, ele nasce para o bom e para o ímpio. A pessoa trabalha, ela conquista, e ela tem bens materiais, que nada significam para Deus. Porque Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino é lá, é o celestial. E quando Pedro, ele opera através do nome de Jesus, ele é usado para que esse milagre aconteça, no verso 1 diz assim: Pedro e João subiu ao templo à hora da oração nona, que é às 3 horas da tarde. Eles tinham tradição de orar 3 vezes ao dia. Oravam de manhã, às 3 horas, e oravam no final da tarde. E eu até penso no meu coração que nós devíamos fazer a mesma coisa. Orar pela manhã, na hora do almoço e à tarde. Se bem que a Bíblia fala que nós temos que orar incessantemente, ou seja, em pensamento, você anda em oração. Então você vai numa rua como essa escura, você vai orando: Deus, me ajuda, me livra de todo mal, me abençoa, seja comigo. Coloca anjos ao meu redor, Senhor, me livra de todo mal, que foi o que Jesus ensinou. Mas muitas vezes nós somos relapsos e só oramos depois que algo ruim acontece. A gente se desespera e aí a gente busca o Senhor. Mas eles estavam subindo nessa hora nona, que é às 3 horas da tarde, e diz: e era carregado um homem aleijado de nascença, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele, Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, olhando nos olhos dele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. Nisso, Pedro pega ele pela mão, o levanta, e imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram.
ou seja, segurando o homem pela mão, os tornozelos e os pés ficam firmes e ele dá um salto. E diz, e dando ele um salto, colocou-se em pé e começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, o reconhecia como sendo aquele que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de pasmo, assombro, pelo que acontecera. Quando você imagina algo assim, você deve pensar num paralítico que está ali. Há uns anos atrás, a gente via aqui em Peruíbe um homem que andava de joelhos. Ele entrava no mercado, nos ônibus, e ele andava para lá e para cá, nunca mais o vi. Ele era um paralítico. Todos estavam acostumados a ver aquele homem daquela maneira. Imagine se aquele homem, de repente, fosse curado instantaneamente na vista de todos. Todos iriam ficar admirados, iriam falar, mas que poder é esse? E foi o que aconteceu naquela época. E quando a Bíblia relata um milagre como esse, é algo que só vai viver aquele que crê. Porque muitos vão duvidar e vão dizer, mas isso foi naquele tempo. Não vai viver milagre nenhum. Isso é uma coisa que é uma palavra que é segundo uma religião. Isso é uma coisa segundo o fanatismo. Mas quem crê, o Senhor Jesus disse, os sinais seguirão aqueles que crerem. Ou seja, a condição básica é você crer. É ter a fé alicerçada em Jesus. E quando aqueles homens ficam admirados, olhando para Pedro e João, pensando que eles tinham algum poder, porque aquele homem começou a andar do lado deles com alegria, com satisfação, agradecendo a Deus, e fala aqui no verso 12. Pedro, vendo isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos admirais desse homem? Ou porque fitais os olhos em nós, como se nosso próprio poder ou piedade nós tivéssemos o feito andar? Numa outra versão diz, percebendo isso, Pedro exclamou ao povo, homens de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar pelo nosso próprio poder ou santidade? As pessoas admiradas daquela cura, olhando para Pedro e João, pensando que eles tinham algum poder. E na realidade o poder vem do alto, o poder vem de Deus. Muitas pessoas acabam se afastando da igreja, acabam se desviando na fé, porque elas acabam acreditando no homem, acabam acreditando no pastor, acabam acreditando na placa da igreja, e elas acabam sendo fiéis àquela congregação, e parece que enquanto elas estão ali, o resto tudo é do diabo. E elas recebem uma revelação, uma profecia, e quando não acontece, elas vão embora. Elas ficam zangadas, aborrecidas, porque é muita revelação e pouca realização. Muita revelação que nunca se cumpre. Mas as pessoas estão atrás de homens e mulheres que elas acham que têm poder. Mas o poder é do Deus Todo-Poderoso. Do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o apóstolo Pedro, ele fala para aquele povo, nós fomos usados, como eu posso ser usado como homem de Deus, porque agora, nesse momento, eu estou pregando a palavra, estou profetizando a vontade de Deus, que é curar, restaurar, e Deus pode, nesse momento, usar a minha boca
para fazer um milagre nesse lugar. Porque Jesus está aqui no meio de nós. Mas o poder é dele, a honra e a glória é dele. E Pedro fala: por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar pelo nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negando, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós o negaram, o santo e justo, e pediram que vos desse um homicida. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele está falando, olha, o poder vem desse Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaque, o de Jacó. O Deus que foi o Deus dos nossos pais, o Deus que enviou profetas, que enviou homens para falar, para mostrar a verdade para vocês, e que enviou esse Filho único, esse Filho unigênito, o Filho que veio na forma de servo, como diz lá em Filipenses, aquele que se esvaziou e que se humilhou a si mesmo na cruz, para que nós pudéssemos ter a redenção. Em outras palavras, para que eu e você pudéssemos ser salvos, porque sem Jesus não tem salvação. Se você não acreditar que você precisa de um Salvador, você está perdido. Religiões ensinam que pela caridade, que pela confiança, você vai fazendo o bem, você vai conquistando lugares, mas é um engano do inimigo. Jesus disse que quando alguém faz apenas aquilo que é a sua obrigação, ou apenas aquilo que lhe é mandado, essa pessoa é considerada como um servo inútil. Mas as religiões ensinam que se você for caridoso, se você fizer obras sociais, então você vai conquistar um lugar ao céu. Uma mentira, porque todos precisam de um Salvador. Outra religião ensina que a pessoa vai reencarnando, morre, volta, vai pagando os pecados, vai pagando o karma, e aí vem o inimigo, engana a pessoa vem recebendo mensagens que elas dizem que são psicografadas, e a pessoa entra naquele engano, e quando ela vê, ela está na mão do diabo. Infelizmente é assim. E o apóstolo ele diz, não, o único que veio para ser o autor da vida, que é Jesus, aquele que vocês mataram, aquele que vocês negaram, aquele que Pilatos absolveu, mas vocês preferiram Barrabás, o ladrão. Esse era o que curou esse homem. Esse é. E ele continua dizendo, versículo 16, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou esse homem que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Ele está dizendo, olha, esse homem foi curado pelo poder do nome de Jesus. O nome poderoso, o nome que está acima de todo nome. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque quando você ora em nome de Jesus, é como se você estivesse sendo o representante de Deus aqui na terra, o embaixador de Cristo, aquele que no poder do nome de Jesus
é usado como um vaso de honra para que o nome de Deus seja glorificado. Então, em nome de Jesus, você pode impor as mãos sobre o enfermo, se você tiver fé, e o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, você pode profetizar na tua vida. Você não precisa andar atrás do profeta. O profeta somos nós, quando você anuncia a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Curar, restaurar, mudar a situação que é maldição em bênção. Claro que existe a congregação. A própria palavra diz que congregando, que no meio dessa reunião, ela é agradável a Deus e ali Deus ordena a bênção. Salmo 133. Na reunião entre os irmãos, ali o Senhor ordena a bênção. Claro que Deus, Ele se manifesta quando a sua palavra é pregada, quando você dedica um tempo para ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé que você necessita, ela só vem quando você ouve a palavra. Agora, quando você acha que você conhece tudo, quando você coloca prepotência no seu coração, através de uma religião, através de um caminho errado, dizendo, não, eu estudei, eu me preparei, eu sou capaz, a Bíblia fala que você se engana, que você engana a si próprio, e que você olha para você lá no espelho como uma imagem, mas daqui a pouco ela se desvanece e você já nem lembra mais. Você pega um papel, um lápis, você talvez não consegue delinear a tua própria imagem, porque já passou, porque nós somos como a erva, como uma flor que nasce, que fica bonita, toda florida, mas daqui a pouco murcha, seca e perde o valor. E assim é o ser humano, um vaso precioso de barro, um tesouro precioso de barro. Tudo aqui é passageiro. Por isso que Jesus disse, olha, quando você tiver que guardar alguma coisa, quando você tiver que ter um tesouro, tenha um tesouro lá no céu. Seja rico para com Deus. Como você é rico para com Deus? Ajudando na obra, ajudando na igreja, abrindo o teu coração para ajudar o próximo. Ah, mas eu não tenho nada. Mas você tem a palavra para profetizar, para orar. Você tem as suas mãos para colocar sobre o enfermo. E de alguma maneira, Deus vai honrar a tua fé. Eliseu orou, passaram-se anos sem chover. Josué orou, diz a palavra que o sol parou. Sabe por quê? Deus honra a fé daquele que crê. Aquele que abre o coração para, no nome de Jesus, profetizar vitória, bênção, saúde, paz, transformação, Deus está ali naquele momento. Então você vai viver o milagre, porque Deus está no meio de nós. E ele diz, então, pelo nome de Jesus é que esse homem recebeu saúde perfeita. No versículo 17 ele diz, agora irmãos, eu sei que vocês fizeram por ignorância, como também as autoridades, mas Deus assim cumpriu o que já antes tinha sido profetizado pela boca de todos os profetas, porque ele tinha anunciado que o Cristo havia de padecer. Verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. E envie ele o Cristo, que antes já foi indicado Jesus. Ele está dizendo, olha, tudo isso que aconteceu com Jesus já tinha sido profetizado, já tinha sido anunciado pelo próprio Deus, foi da vontade do Pai que assim acontecesse. Porque a Bíblia diz que Deus colocou todos nós debaixo do pecado para que Ele pudesse usar
de graça e misericórdia para com todos. Não existe alguém que não precisa ou que não precise de Jesus. Não existe alguém que possa dizer, eu sou santo, eu pratico boas obras e por isso eu posso ir para o céu. E ele diz, tudo isso foi realizado por vocês, mas agora é o momento do arrependimento, o momento da conversão, para que venham tempos de refrigério em Cristo. O que seria o tempo de refrigério? Aonde aquele peso, aquela opressão vai passar. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus. Se você está cansado, oprimido, tem luta, tem prova, tem problemas conjugais, familiares, tem problema com a tua vida, dívidas, situações contrárias, só Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o autor da fé e Ele é o próprio Deus, que agindo ninguém pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? E basta uma palavra dEle ao nosso favor para que tudo seja transformado. Aqui, Pedro e João foram usados para anunciar a cura para aquele paralítico. Imediatamente o homem foi restaurado. Imagina um poder que vem através de uma palavra. Porque tudo foi criado pela palavra. O nosso entendimento não permite que nós possamos entender totalmente como por uma palavra pode ser realizado algo material. Ou seja, como Deus com uma palavra pode criar uma montanha, pode criar um mar. Nós não entendemos isso, porque para nós fazermos alguma obra, nós precisamos construir tijolinho por tijolinho e montando. É que nem aquele joguinho que tinha das crianças, o Lego. A pessoa, o bebê lá, a criança vai pegando a pedrinha, o tijolinho e vai montando a sua casinha. O homem, ele constrói tijolinho por tijolinho. Deus não. Ele dá uma palavra e tudo se fez. Tudo se realiza. O homem não entende isso. E aí quando ele não entende, ele não sabe que isso é o milagre que se vive, mas não se explica. E ele começa a querer entender através da ciência, e aí ele se perde. Se perde totalmente, porque o apóstolo Paulo disse que ele veio para confundir os sábios, os poderosos, os filósofos, os religiosos. Esses não vão entender. Mas aos humildes, ele revela a sua vontade. Aquele que tem o coração quebrantado, aquele que não consegue entender toda a palavra, mas entende que só há um único, exclusivo, eterno e suficiente Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. O resto é religião. O Evangelho é você anunciar a Cristo as boas novas do reino que é chegado a cada um de nós. O reino de Deus, que veio para nos tirar das trevas para a luz. Quando você entende isso, então você é feliz, bem-aventurado, porque você é cheio do poder e do amor de Deus. Continuando aqui, ele diz, no versículo 21, o qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus profetas desde o princípio. Ou seja, Jesus foi recebido quando ressuscitou nos céus, até o tempo da restauração de tudo, quando ele vai voltar para buscar a sua amada igreja. A volta de Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, todo olho o verá.
E as pessoas vão chorar, vão prantear, vão se arrepender, porque vão ver que realmente Ele tem todo o poder. E Ele não vai voltar de uma maneira humilde, mas Ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E as pessoas vão acabar sendo chamadas na presença de Deus, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Pode a pessoa crer, pode a pessoa não crer, pode a pessoa ser rica, pode a pessoa ser pobre, mas ela vai dobrar os joelhos perante o Senhor. Porque assim foi profetizado e assim ainda não aconteceu. Mas nós temos que entender que a volta de Jesus, ela pode ser a qualquer momento. Para cada um de nós, Ele pode resolver nos chamar, porque nós somos a igreja, e Ele fala: vem, filho meu. E aí, nós não sabemos o dia do amanhã, não sabemos quanto tempo temos aqui na terra, e nós temos que se preocupar com a nossa salvação, com a eternidade, e não somente com bens materiais que vão ficar e que ninguém leva. Mas hoje, infelizmente, o Evangelho foi distorcido e as pessoas estão dando mais valor a bens materiais, buscando, porque a necessidade, ela cria o desejo, ela cria a vontade que a pessoa melhore, e aquelas pessoas que estão na liderança, que estão ali para pregar as boas novas do reino, elas usam a necessidade do povo para enganar o povo, porque eles querem que você dê tudo o que você tem para você receber algo em troca, uma barganha para com Deus. Mas Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém, e Ele abençoa a cada filho, porque Deus é amor, porque Deus é Pai, porque Deus se comove e chora quando você sofre, porque você não tem fé para receber o milagre que lá naquela cruz o Senhor Jesus disse: está consumado. Tudo foi consumado, tudo está ao teu dispor, se você crê. Se você hoje abrir a porta do teu coração e deixar Ele entrar, Ele diz: eu estou à porta e bato. E se tu abrires a porta do teu coração, eu entrarei e farei morada. Eu vou estar ali com você. O Espírito será derramado sobre toda a carne, como foi profetizado em Joel, e você verá a glória de Deus acontecer na tua vida. Isso é pela fé. Mas as pessoas querem que você coloque o seu tudo num envelope para fazer uma barganha. Isso considera-se anátema. Mas é o que mais se vê, e é o que mais se fala, e é o que mais se prega, e o que mais as pessoas querem. Sacrifício. Quando a Bíblia fala que o verdadeiro sacrifício são os lábios que confessam louvores ao Deus Altíssimo. É quando você levanta as tuas mãos e fala: o meu Redentor vive. No meio da prova, da luta, da dificuldade, você tem o mesmo coração de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará ao meu favor. Mas as pessoas não têm essa paciência, elas querem coisas imediatas. Estevão estava ali, sendo acusado. Homens foram pagos para mentir, dizendo que ele tinha blasfemado. É um dos grandes mártires da igreja primitiva. E quando eles colocam Estevão ali diante para ser apedrejado, para que aqueles homens vissem, ele viu o céu aberto. Ele olhou e ele viu Jesus olhando para ele. Ele tinha a fé, ele sabia que ele não estava só. Assim foi com Jesus. Ele, antes de ir para a cruz, se comoveu, chorou, suou gotas de sangue,
mas diz a palavra de Deus que Deus enviou anjos para o confortar. Ele não tinha estado de uma maneira qualquer. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo. Tudo era um plano de Deus para a salvação da humanidade. Porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. E terminando aqui ele diz assim: pois Moisés disse, suscitar-vos-á, ou seja, vou levantar o Senhor Deus entre os irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Deus levantou o seu servo, a vós primeiramente, ele enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Projeto de Deus, que nós, pela fé, fôssemos transformados de criatura em filho, e pela fé em Deus, somos participantes da promessa que foi dada a Abraão. Filhos da promessa. Então, como herdeiros, ele fala, para que você se converta, para que os teus pecados sejam apagados e para que você possa viver o melhor aqui na terra e para que você possa um dia entrar no reino dos céus. Nesse momento nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que venha nos ouvir e nos abençoar. E se você nunca entregou a vida para Jesus, hoje é momento de você receber o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Talvez você diga, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas me afastei, me entristeci, estou sem igreja. Não importa, mas hoje, se você pela fé abrir o teu coração e disser para você mesmo, eu quero ser abençoado, eu quero viver a promessa do Deus vivo aqui na terra. Eu quero, quando o Senhor me chamar, ser recebido lá no céu dos céus. Eu quero estar na presença de Deus, naquela mesa que Ele tem preparado para cada filho que nele crê. Eu quero hoje receber a bênção de Deus, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então coloque a mão no teu coração. Se você nunca recebeu Jesus Cristo como teu Salvador, aí aonde você está, seja aqui, seja ouvindo à distância, levante a mão assim ao alto, nós vamos orar, e você ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu ouvi essa palavra, e eu quero, meu Senhor, entregar minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Por isso eu recebo agora o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus,
Eu quero, Senhor, que o meu nome seja escrito no livro da vida. Por isso eu faço agora essa declaração de fé, porque pela fé eu sei que alcançarei a salvação. Pai querido, em nome de Jesus, olha para todos nós que estamos aqui, porque nós precisamos, Pai, de viver um grande milagre. Precisamos, Pai, de ser curados, seja na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo físico, mas em tudo, meu Deus, nós precisamos da Tua bênção. Então, meu Pai, nesse momento, nós oramos com muita fé, pedindo, Deus, que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor coloque nesse momento, Senhor, as Tuas mãos sobre cada filho, sobre cada filha, sobre cada um, meu Pai, que ouviu essa palavra, para que no nome de Jesus, assim como Pedro e João declararam a cura e a restauração sobre aquele coxo, eu declaro agora em nome de Jesus, que todos serão libertos, curados e restaurados para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas, para que nós tenhamos, meu Pai, um grande testemunho de vitória, tenhamos, Pai querido, um testemunho que vai mudar vida de pessoas, que nós possamos, meu Pai, ser usados por Ti, para sermos abençoadores. Por isso, meu Pai, enche sobre nós, sopra sobre nós o Teu Espírito Santo, e enche-nos com a Tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, nós Te pedimos, olha para cada vida que aqui está, para aqueles que oram à distância, e olha, meu Pai, cada necessidade, cada dificuldade, cada situação, cada problema, meu Pai amado e soberano, derrama sobre nós a vitória, porque basta uma palavra Tua, para que tudo se transforme. Por isso eu oro, por isso nós oramos como igreja, e nós Te pedimos que verdadeiramente, Senhor, o milagre aconteça para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado e amém e graças a Deus. Pai amado e soberano, eu Te agradeço, Deus, por mais essa palavra, por mais esse alimento. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a cada um de nós nessa semana que inicia-se hoje. Que o Senhor abençoe os nossos familiares, abençoe, meu Pai, as autoridades dessa cidade de Peruíbe. Que no nome de Jesus, meu Deus, na próxima quinta-feira nós estejamos reunidos aqui novamente, com alegria, com testemunho, com a vitória nas nossas mãos. Por isso, meu Pai, eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor é bom e que a Tua vitória já está declarada ao nosso favor. Levante as tuas mãos assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos aplaudir Jesus e graças a Deus. Aleluias. Cumprimenta o teu irmão com a paz do Senhor.